Bom, olha que lindo exemplo. Imagina a seguinte matéria. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal preso por corrupção. Só que não foi aqui. A ex-ministra da Suprema Corte do Chile, Ángela Vivanco, foi presa na noite do último domingo em sua casa no bairro de Las Condes, em Santiago do Chile, por acusação de suborno, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Tchan, 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 tchan. Ela é investigada por sua suposta ligação com o advogado Luiz Hermosilla, antigo aliado do ex-presidente Sebastián Piñera, no âmbito do caso Boneca Bielorrussa. A detenção de uma ex-ministra da Suprema Corte é um fato sem precedentes na história do Chile. Tira Chile, tira o nome da mulher e coloca aqui no Brasil. Tráfico de influência foi motivo para que um ex-ministro da Corte, que, lembrando, teve 3 ministros que foram expulsos da Corte do Chile por delitos, uma delas agora é presa. Brasil do futuro, Cláudio Caivano? É a nossa esperança, né? Isso, perceba que eu poderia até usar aquela frase que eu costumo usar aqui, né? Quem poderia imaginar que isso fosse acontecer na Suprema Corte? Mas pega o gancho assim, ó. É um país latino-americano, um país que está em ascendência agora, mudando para uma vertente de direita e que parece estar se voltando para a legalidade, para a justiça de fato. E vai lá na Suprema Corte, que, como a gente diz daqui, seria o ápice daquilo que a sociedade acredita, de garantia da justiça, para prender alguém que estava envolvido em corrupção. Quiçá isso aconteça em breves momentos aqui no Brasil. Será possível ver isso, capitão Telhado, aqui no Brasil? Poxa, realmente nos traz uma esperança, Segré. Traz uma esperança, sim, de a gente ter mais decência na nossa Suprema Corte, nas nossas instituições. Isso, essa notícia nos faz lembrar que todos somos seres humanos. Porque tem gente no Brasil achando que é Deus, achando que vive no Olimpo e que é intocável. E não é. E não é. E na política brasileira, quando começa a descascar aquela autoridade, aquele baluarte da pureza, né, começa a ser descascada, é quando geralmente o sistema mói. Então, talvez a gente está caminhando para esse processo no Brasil, né? Detalhe, tudo está aparecendo enquanto essas pessoas ainda estão no poder. Sim. Nós estamos tendo notícias, dia após dia, vazamentos, com muito vestígio de serem verdadeiros, de questões graves, sendo que esses ministros, esses presidentes, essas pessoas têm reuniões secretas, todos estão no poder ainda. Imagina quando saírem. Imagina o que vai aparecer, que está debaixo do tapete agora, que pode aparecer e pode acontecer igual está acontecendo no Chile. Levar muita gente para a prisão. Eu sou da seguinte opinião: cometeu crime, não interessa que posto, que função, que cargo exerce. Tem que ir para a cadeia, de direita, de esquerda, Perfeito. não me interessa. Eu sou legalista. Eu sou legalista. Então, é ministro, é juiz, é policial, é político, deputado, senador. Qualquer um de nós temos que estar submetido à mesma legislação. Porque senão não existe país democrático. O Brasil não vai para frente se não for assim. Me chamou a atenção, professor Suano, que estamos falando de um governo que atualmente continua sendo de esquerda. Sim, essa foi a primeira coisa que veio na cabeça. Continua ainda, mas talvez porque o Boric não se meta tanto nas questões jurídicas lá, que eles têm maior autonomia e, uma vez identificado, propiciou essa possibilidade, né? Mas veja, é interessante que existe a possibilidade disso ocorrer no Brasil. Existe sim, porque a máquina, ela está agonizando e ela pode... Mas o que me angustia é a possibilidade da máquina, ela triturar alguns indivíduos para sobreviver. Esse é o problema, que a gente tem que trabalhar e nós temos que ter mais lideranças com consciência, com valores corretos, lideranças à direita que comecem a trabalhar com lealdade, não com deslealdade, ou seja, que fechem um acordo, um pacto para mudar totalmente a máquina. Senão, o que pode acontecer do que ocorreu no Chile é que a gente pega e diz assim, puxa, é a esperança que a gente tem, a esperança é a última que morre, mas para os comediantes sempre dizem assim, no Brasil, a esperança não é a última que morre, é a única que morre. Ou a gente muda isso transformando a máquina
para que a máquina não triture alguns para se preservar, ou então nós vamos ter essa piada como sendo a nossa realidade. A esperança é a única que morre. Nós temos 26. 26 é o ano que a gente tem que turbinar a nossa esperança e não matá-la. André Marcílio, o que precisamos fazer, aliás, nós, cidadãos, ou cidadãos, como falava a Janja, o que nós precisamos fazer para ver um caso desse aqui no Brasil, sempre que, com o devido respeito ao processo legal, seja comprovada a culpabilidade de algum dos ministros? Precisa ir embora. A gente precisa ir embora, todo mundo embora. Não, pô, era para dar uma mensagem positiva. Otimismo, né? Não, qual é a saída? Guarulhos. Pô, não, André, não. Devolver para os índios. Segre, veja, claro, enfim, a gente precisa ter esperança e tal, mas se você olhar para os dados objetivos, não tem por que ter esperança. Porque você olha, por exemplo, para o Chile, como vocês disseram aqui, é um governo de esquerda. O governo de esquerda lá, ele não está interessado em usar da ideologia de esquerda para roubar, né? A gente estava falando aqui, né, o próprio Lula, né? O Lula nem sei se ele sabe o que é ser esquerda. As pessoas entram no poder simplesmente, né, ou a maior parte delas, para ganhar dinheiro. Estamos falando disso. O cara se torna ministro do STF, quer ganhar dinheiro. Não, agora é que eu vou estourar. Pô, cara, é o auge, né? O cara vai pro Senado, fala, não, agora eu vou sossegar, agora sou senador da República. Você pega o Senado romano, o auge, né? Claro, tinha uns malucos lá na época de Calígula, o cara nomeou cavalo, mas enfim, aí tirando loucura, era o auge. Aqui não. Está insistindo muito com Calígula. Eu tô com Calígula. Ideia fixa hoje, né? O cara chega no Senado e fala, puta, agora é que eu vou destroçar de ganhar dinheiro. Então assim, é dinheiro. É um negócio vulgar, o cara quer ganhar dinheiro, é mesquinho, não é nem projeto de poder. Muita gente fala, o PT tem um projeto de poder. Eu acho assim, antes tivesse. Claro. É só grana, o cara quer grana, e grana, e grana. Então você pega uma esquerda como no Chile, os valores estão acima da vontade de ganhar dinheiro, de ideologia e tal. A gente aqui já desistiu da esquerda ter alguma moralidade. A gente tem alguma esperança de um governo de direita conseguir colocar alguma moralidade para tranquilizar essa fúria, né, arrecadatória em cima dos empresários, esse desejo de arrancar e botar no próprio bolso e tal. Mas, infelizmente, quando eu olho para esse episódio do Banco Master, e eu fiz essa comparação antes, vou fazer de novo, por favor, e olho para a velha mídia, que passou 7 anos calada, em silêncio, achando que tá tudo certo, descer o sarrafo na cabeça do outro, contanto que esse outro não seja eu. Quando eu olho para isso, eu falo assim, bom, então, quando o interesse da velha mídia se tornar outro, quando os interesses da velha mídia se coadunarem com os do STF, nunca mais haverá problema, ninguém mais saberá de nada e voltaremos os mesmos a ficar falando, está errado, está errado, está errado, debaixo de pau. Então, assim, se o país é formado dessa maneira, se a imprensa ou a velha imprensa noticia de acordo com o interesse do momento, com a grana também, com a grana, sobretudo. Com a grana, porque as redes sociais se tornaram rivais da imprensa, na audiência. E aí eles falam, opa, precisam acabar com rede social, né? A velha imprensa pariu o que o Moraes e o Toffoli são hoje. Então, quando você olha para isso, para a imprensa, para a liberdade de imprensa, quando você olha para fica muito difícil de acreditar que o Brasil vá sair do lodo. Eu estava vendo agora, por coincidência, o Instagram do Collor. Tá lá, o presidente da redemocratização. Porra, então assim, há quanto tempo, quando que a gente vai redemocratizar de verdade esse país? Quando que a gente vai deixar de fazer piada? A gente tem a esperança de que um novo governo, de que um governo de direita, mas aí entra um governo de direita, não deixa o governo trabalhar. Por quê? Porque o STF vai lá em cima e impede o trabalho, como aconteceu com o Bolsonaro. Sim, claro. O Bolsonaro foi dado nele um golpe. O golpe foi dado nele, não deixaram ele trabalhar, não deixaram ele colocar quem ele queria na Polícia Federal, sim, não deixaram... O Bessias ficou conhecido por entregar um termo de posse pro Lula, para ele não ser preso. É. E tá tudo certo. Agora, na hora que o Ramagem, por exemplo, né,
queriam que o Bolsonaro quis colocar o Ramagem, não pode. E assim por diante, vão impedindo que os governos de direita atuem. Então, é difícil. Quero ter esperança. Temos que lutar mais. Mas, sinceramente, Se eu não estou enganado... não dá pra gente se comparar com o Chile. Não, Não dá. lamentavelmente Lá parece que os valores não estão no lado. Costume. É no costume. Está dentro, enraizado. Mas, segundo soube, o presidente Lula trocou 16 dos 18 delegados da Polícia Federal e ninguém falou nada. Aí o Bolsonaro queria colocar um diretor Aí e não pode. permitiram. Fala, É professor. um dado, foi bem importante o que o Marcílio falou quando ele compara com o Chile. Veja, eu sou capitalista, conservador cristão e monarquista. Então ninguém vai poder chegar aqui, esse cara está virando... Eu não gosto da esquerda. Mas quando você olha a configuração da esquerda no Chile, eles são mais ortodoxos e menos os moleques que se viraram esquerda aqui no Brasil, que se associaram ao crime e são, na realidade, grande parte deles, verdadeiros criminosos. É o que eles são, acompanhados com uma doutrina marxista. Para que você tenha uma noção de como o Chile também se contrapôs ao bolivarianismo chavista. A esquerda de lá não apoiava o bolivarianismo chavista porque achava que aquilo era uma deturpação. Estou dizendo que o Chile está certo? Não. Que a esquerda está certa? A esquerda está sempre errada por ser esquerda. Começa por aí. Mas você tem diferenças e talvez a grande diferença seja que a estrutura e o sistema político do Chile consegue permitir um certo equilíbrio. Exemplo, lá eles inventaram o Senado do Futuro, que tentou se implantar o Senado do Futuro aqui no Brasil. Quando me consultaram na época, porque o que eu achava de um Senado do Futuro, eu disse, comparativamente com o caso do Chile, o que o Chile faz com o Senado do Futuro? Ele apresenta pelo Legislativo as propostas do que seria uma normatividade, uma legislação para organizar o Estado chileno para o futuro. Quando quiseram construir aqui no Brasil, e foi implantado o Senado do Futuro, que depois adormeceu, por qual razão eles fizeram? Me falaram, vale a pena? Eu disse, vale. Por uma razão simples, porque o Senado do Futuro seria a contraposição no Legislativo da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Executivo. Qual é o papel da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Executivo? Pensar as questões de Estado do futuro. Nesse sentido, o Legislativo já poderia fazer o contraponto mostrando quais são os projetos viáveis. Aí falaram, isso é bom ou ruim? Eu disse, é bom na concepção. No Brasil, o que isso vai virar? Como virou a Secretaria de Assuntos Estratégicos, não servia para nada, o Senado do Futuro vai ser apenas um repositório de cargos para amigos. Esse é o problema. É repositório ou supositório? No caso aí, supositório mesmo. Porque vai ser isso. Ou seja, vai ser algo para colocar para os amigos. Mas o Chile tem uma estrutura que ainda permite. Não à toa o Chile, durante muito tempo, foi o país mais desenvolvido da América do Sul, quiçá da América Latina.